Oi, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio, dessa vez no quarto do nosso podcast No Radar. Junto comigo aqui, o Rafael Pontes. Eu aproveito para, desde já, convidar vocês para assinar o nosso canal, inscrever-se no nosso canal no YouTube, No Radar Podcast, e nas nossas redes sociais, no Instagram, também, @No Radar Podcast. Hoje a gente vai ter um episódio muito legal e eu vou passar para o Rafael apresentar os nossos convidados. Bom, Luiz, que episódio bacana, cara. Vamos falar de turismo, da Pororoca. Será que a Pororoca acabou mesmo ou não acabou? Né? O que é o turismo de negócio? A gente vai falar de economia criativa, cidades inteligentes, turismo criativo. Uma pauta muito bacana que tem tudo a ver com a nossa região amazônica e com o estado do Amapá. E com 3 figuras que a gente está aqui nos bastidores, quase que não acaba os bastidores, né, para a gente bater um papo aqui oficialmente com vocês. Então tenho certeza que quem está nos vendo, nos ouvindo, o feedback está legal do programa, viu, Luiz? Tem escutado muita coisa legal No Radar, tá legal que está gerando atração, o pessoal já está comentando comigo aqui. Eu quero fazer questão de citar, por exemplo, o professor Perseu. Ele disse, pô, eu vou usar o que a gente discutiu de crédito de carbono no outro episódio, vou usar na minha aula lá de engenharia. Ouvi a Kiara, nossa colega de infância, parabenizando. Então tenho certeza que hoje vai ser mais um episódio que vai gerar conteúdo interessante, que vai gerar pauta importante para a gente falar do Amapá, com pessoas que inspiram e que, com certeza, o que a gente vai falar aqui vai fazer com que você que está nos vendo, nos ouvindo, gere conteúdo para o debate também de vocês, com qualidade e interessante para que a gente possa debater. Mas vamos lá, Luiz, né? Falar dos nossos entrevistados aqui, os 3 caras jovens. Tem um deles que é da nossa geração, né? Já está nos 40 ali. Então, apresentar Jim Davis, um amigo, fisioterapeuta, um ativista do turismo, um cara que conhece como poucos a realidade da Pororoca, a realidade do nosso ecossistema turístico do Amapá. Franco Montoril, jovem também, que discute aí cidades inteligentes, urbanismo, desenvolvimento regional, vamos te ouvir um pouquinho também. E o Ayrton Ferreira, que vem aí comandando associações e debatendo e debruçado aí na luta com ativismo também para discutir o nosso ecoturismo. Então, uma honra tê-los aqui no podcast No Radar, poder conversar com vocês, aprender, né, Luiz, com eles, entender um pouquinho como é que é o nosso ecoturismo, o nosso ambiente aí de turismo no Amapá. Então, acho que vai ser mais um grande momento para o podcast No Radar. Pois é, e Rafael, agradecer e saudar todos vocês, Jim, Ayrton e Franco, trocar essa ideia que é muito importante. O foco do nosso podcast é trazer assuntos interessantes que realmente tragam para a nossa audiência temas pouco abordados. E eu acho que, como é o caso aqui do turismo criativo. E eu te confesso, Rafael, não é um tema que eu tenha profundo conhecimento, e também nem assim que eu tenha profundo conhecimento em tantos temas. Mas realmente o turismo é algo que a gente vai aprender. Eu estou mais do nível usuário para o nível debatedor sobre turismo, mas eu acho que os nossos convidados eles estão muito aptos para discutir isso. E eu queria começar a fazer uma pergunta para o Jim Davis, que é nosso colega já de infância aí. A gente aprendia, bom, é do esporte há muito tempo, né? Do tênis. Já carrega no nome, né? O esporte. E aprendi com ele, com o pai dele ali, com a família dele, o tênis lá atrás. O esporte já estava na tua vida, né, Jim? Eu acho que desde a infância ali, estou muito ligado. Como foi qual foi a escolha? Foi a fisioterapia? Qual é a atividade principal? É a fisioterapia que completa o esporte ou é o esporte que completa a fisioterapia? Uma das primeiras lembranças que eu tenho da infância é do meu pai ali, ainda não era deficiente ainda, com raquete, com pessoas frequentando a nossa casa. Então ele, como foi mandado pelo governador Henning para fazer o curso de tênis em Brasília, que ele foi o primeiro professor de educação física, professor mesmo, um dos primeiros do Amapá, e como ele gostava muito de esporte e o governador gostava dele, mandou ele fazer o curso de tênis. E a minha mãe também foi para a educação física. Então eu fui criado no meio da educação física. Eu fui criado no meio da dança, do futebol, do basquete, porque meu pai fundou a Federação de Tênis, foi fundador do handebol, do basquetebol. Então ele participou desse processo onde o Amapá foi se engajando no esporte.
Então ele participou dessa formação. E eu sempre do lado dele, ali pegando... Para quem não conhece, fala o nome do teu pai. Meu pai é o professor Abel Oliveira de Almeida, professor de educação física. Década de 80, 90, formou gerações. Chegou aí em 78 trabalhando já e participou aí da criação, né, dos esportes. E até hoje ele tem uma certa influência, né? São todos os alunos deles que hoje estão, né, como nós aqui, né? Sim, Na minha vida total, Dinho, tu sabe disso, eu vou contar um fato sobre a minha entrada ali para conhecer a modalidade do tênis. Minha mãe passou no Amapa Clube, viu uns garotos segurando uma raquete, desceu e conversou lá. Que modalidade era, viu os garotos batendo bola ali na quadra de tênis. Disse, eu vou convidar o meu filho para ver se ele tem interesse de fazer. O pai dele comprou uma raquete lá, meu pai foi para Manaus, eu acho, em algum momento, e trouxe uma raquete de tênis. Não era popular, a gente não comprava. Até hoje é difícil a gente comprar um ou outro equipamento de esporte aqui no Amapá. Aí, por lá tinha uma raquete, a minha mãe viu e parou. Falou comigo, se tem interesse, mas por algum motivo a gente não foi direto lá no outro dia ou na semana seguinte, e o Abel foi lá em casa. Macapá era muito menor, né? Ele foi lá em casa, disse, dona Josefina, o Luiz não vai treinar? Eu vim aqui, ou seja, ele fez uma matrícula lá, foi lá em casa me buscar para delivery, exatamente, delivery. Ele foi lá buscar o aluno. Então, isso realmente é um exercício de quem é apaixonado pelo esporte, pela educação. E foi lá buscar resgatar um futuro atleta que não prosperei, mas aprendi. Ainda tenho os fundamentos do tênis. Agradeço ao Abel. Manda um abraço para ele. Eu era o catcher dele, né? Ele dava aula e eu pegava as bolinhas, né? Então, eu via a primeira aula do Luiz, eu via a primeira aula do professor Japoca, eu via a primeira aula... O Pelé já era jogador, o Pelé foi da formação. Então, quando o tênis começou no Amapá... O Maí foi aluno também. O Maí foi aluno do meu pai. Eu conheci o teu pai com o Maí. O Maí que me levou para lá. Eu, Márcio, Bruno. Sim, toda aquela galera, toda aquela turma ali da Presidente Vargas participou do tênis, porque ali ficou, né? Meio que um centrinho do tênis e o outro centro era Santana. Sérgio Murilo, Maí, Márcio, a gente sim, sem dúvida. Márcio Matias. E aí eu tentei, né? Mas você chegou a dar aula de tênis? Sim, dei aula de tênis, dei aula na casa do Jorginho, dei aula na BB. Mas por insistência das pessoas, né? Porque eu não sou professor de educação física. O Maí e o Jim eram os caras a ser batidos, né? A gente eram as referências no tênis ali. Na verdade, era mais o Maí, porque teve uma época que, quando meu pai se afastou, o tênis é um esporte caro. Quando meu pai se afastou, depois ele veio falar, não, me afastei porque vocês pararam. Então, o esporte caro, se não é o pai junto, o garoto não consegue manter. Então eu só fui... não é o pai patrocinador. Aí aos 17 eu parei, já jogava muito futebol. E aos 26, quando eu voltei para o estado, eu voltei a praticar o tênis, porque eu já passei no concurso, já comecei a trabalhar, aí já pude comprar raquete, aí começou toda uma história, que é o meu regresso. Mas falar uma coisa, talvez para o Frank e para o Ayrton, que não sei se conheceram o pai do Dinho, o professor Abel, se conhece, né, o Abel, mas uma coisa bacana da nossa geração, eu acho que o Luiz perguntou sobre o esporte na vida do Dinho, mas a nossa geração teve muito contato com isso, né? A gente era moleque de rua mesmo, jogava basquete, jogava futebol, ia para a Praça do Barão, brincava, então foi uma oportunidade, talvez o que nos aproximou muito. Sem dúvida. Né? E mais um destaque, o Dinho falou, antes do meu pai ser deficiente, né? E o Abel, ele, deficiente, me ensinou a jogar tênis. Sim. Cara, essa é uma história maravilhosa. Acho que dava um podcast pra gente falar aqui horas sobre a inclusão, sobre o papel do amor ao esporte. E, cara, ele foi de moto lá em casa me resgatar. Eu lembro como se fosse hoje. Foi muito bacana. Mas na curiosidade que o Luiz perguntou, como é que sai, aí antes até da fisioterapia, que eu quero que você volte e responda, mas como é que entra o esporte aquático na tua vida? Na verdade, quando eu era garoto, eu tinha os primos que moravam em Belém, e eu passei férias em Belém, e eles me levaram para Salinas. Então, meu contato foi com bodyboard, porque estava começando em Salinas, não tinha ainda. A história do surf brasileiro é uma história que estava começando a galgar, né? Os primeiros atletas estavam indo para o circuito mundial. Então, daí começou a disseminação da primeira turma de surf, que entrou na mídia, que começou a espalhar pelo Brasil. Só que eu fiquei 2 anos. Regresso para Macapá de novo. Aí volta futebol, basquete, é o que tinha, vôlei, tênis. No segundo regresso, já formado,
eu já estava assim meio que enjoado do futebol, já queria outra coisa diferente, porque eu queria ficar no Amapá. E o que me levava sempre pô, o que eu vou fazer aqui? Tenho que fazer alguma coisa. E eu já conheci o kitesurf na TV e vi o Capitão Pessoa. Agora ele já é reformado coronel, né? Quem é o Capitão Pessoa? Hoje é o Tenente Coronel Pessoa, já tá na reserva. Então ele estava fazendo o kitesurf. E eu vi do restaurante. Aí eu disse, cara, eu tenho que comprar esse equipamento. Na Orla de Macapá? Na Orla de Macapá. Aí Que época era isso, Jim? 2004. Final de 2004. Em 2005, eu vindo do tênis já, voltando, né? Eu disse, tio, a gente precisa fazer... Eu falei com o irmão do meu pai, o José Almeida. Tinha um índio. Tio, bora pegar o índio, bora entrar nessa água, porque eu não aguento mais, tem que fazer alguma coisa diferente. E a gente tentando fazer o Indy, não conseguindo, o Capitão Pessoa, que era capitão na época, encostou, disse, eu já fiz o Indy, agora eu estou no kite. Eu disse, se eu comprar um kite amanhã, tu me ajuda? Aí ele disse, compra, e bora ver. Aí eu fui para a internet, quanto custa, mas não tinha, porque naquela época... E é um esporte caro, né? O meu salário no estado, todinho ele comprava uma pipa. Eu precisava de mais dinheiro, então eu fui lá no banco, eu fiz um empréstimo consignado de todo o material, comprei um material ruim, errei. Porque eu era o primeiro que estava ali, não conhecia ninguém, comprei o segundo e o terceiro. No terceiro eu comecei a acertar. Então teve todo o investimento no kitesurf. E nesses 3 materiais veio Abelzinho, Ronei, veio Pablo, Alexandre, veio todo mundo aprendeu nesse material. Que eu investi, porque sozinho você não faz kitesurf. E aí criou a primeira turma de kitesurf, aí veio os outros, o Otone, o Arthur estava nessa época? O Arthur veio através do Ronei, então foi um chamando o outro. Que legal. E do kitesurf pulou para Pororoca, porque os surfistas começaram a chegar. E aí cria a associação? Não, ainda não. Os surfistas estavam vindo para o Amapá através do Luizinho Gemac, que vinha, conhecia, e como é um esporte afim, aí a gente se unia, né? Ó, vou te apresentar um cara ali que está fazendo kite, tá? O kite estava no Ceará já forte, Ilhabela, aí esse cara veio aqui, né? O Miller Moraes, hoje ele é uma figura do kitesurf, ele apresenta uma referência. É uma referência. Como ele chama? Miller Moraes. Miller Moraes. E ele é old school, não, ele Ilhabela, São Paulo. Então o kitesurf começou em Ilhabela e os focos no Ceará, mas foi Ilhabela o início. Né, que uma marca entrou lá, a Nash, e o Miller Moraes, ele era o representante da Nash aqui, né, era o atleta da Nash. Então esse cara veio aqui através do Luizinho, através dessas pessoas que começaram, que tiveram a ver com o primeiro surf na Pororoca, que foi em 2003 ou 2002, 2007. Então, foi depois da 1997. Foi a revista Fluir. A revista Fluir veio aqui através do Rick Werneck, fotógrafo, e trouxe o Guga Arruda e o Heraldo Gueiros. E esses caras foram os primeiros que surfaram a Pororoca. Precursores do surf na Pororoca. Sim, do Rio Araguari. Da matéria da Fluir para cá, o pessoal, os surfistas do Pará começaram a vir, aí começou a vir os caras... Então, nessa época... Então, o Amapá entra na cena do surf. Entra na cena do surf a partir da matéria da Fluir. Aí já, consequentemente, do turismo esportivo, do turismo ecológico. Sim, passou por um processo. Será, eu vou fazer uma de velho aqui, será que ainda existe a revista Fluir? Não, a revista Fluir, ela teve última edição na década de 2000, né? Ela encerrou. Porque a nossa juventude vai realmente dizer, esses caras são velhos. Eu nem acreditei que acabou a revista Fluir, porque depois teve um problema que no plano Collor, os esportes todos quase acabaram, né? Não tinha investimento. O skate foi lá embaixo, o surf foi lá embaixo. Aí depois da redemocratização, passou o plano Collor, passou a era Itamar, na era Fernando Henrique começou a voltar, mas assim, bem lentamente. Na era do governo Lula, os investimentos voltaram e o skate voltou com muita força através do skatista brasileiro Bob Burnquist, depois do Mineirinho, e o surf veio agora, né, nesses últimos 7 anos com a Brazilian Storm. Brasília Surf Storm. Aí duas coisas que quando você remete a esses caras, eu volto para você no Amapá, né? Porque são pessoas como você, como é o Medina, como é o Ícaro, e aí você vê, são as grandes referências, os caras que desbravam o setor,
cara que faz empréstimo, investimento para... Pioneiros, precursores, né? Precursores. Então, te dar esses parabéns por isso, mas eu não queria pegar o gancho para a gente falar com os colegas. A Pororoca a gente vai falar daqui a pouco. Mas hoje, vou repetir a pergunta do Luiz. A fisioterapia ou o esporte? O que um complementa no outro e qual é a atividade principal? Eu fico dividido, porque a fisioterapia dentro do hospital de emergência foi para mim um grande aprendizado e um complemento a entender a política pública de saúde, a levar o que eu sabia lá dentro, porque os pacientes do HE são os pacientes dos lugares que eu frequento, Cidade Nova, Bailique, Ilha de Santana, Amapá. Todas essas pessoas, você pergunta, você é de onde? Bailique. De onde você é? Cidade Nova. Perpétuo Socorro. Mas de onde você é? Ah, mas eu sou do Bailique. Então, são as pessoas que eu atendia como servidor da saúde e as pessoas que eu convivia nas comunidades. Então, foi um aprendizado muito grande até para acessar a informação, porque a barreira que eu tinha dentro da comunidade do Cidade Nova era a linguagem. Eu não entendia por que eu cheguei de Cidade Nova e as pessoas não falavam comigo. Bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem? A partir dessa abordagem do Cidade Nova, aprender a linguagem, melhorou tudo dentro do HE, porque eu mudei a forma do trato da comunicação. Eu deixei muito assim, o bom dia, boa tarde, aquele negócio. Oi, bom dia, aí quando era novo, bem aí, chegado, o que está acontecendo? Vamos lá, posso te ajudar? E abriu, né? O paciente passou a abrir o seu coração a partir da linguagem, porque a gente fica assim, aquela barreira, o doutor e tal, esse doutor fala, mas consegui quebrar, né? Foi uma junção. Ajudou no esporte também, né? Ajudou muito no esporte. Fazer um depoimento aqui, para quem está nos ouvindo, né? Eu acompanhei o Dinho na Covid. E aí fazer esse registro de te dar os parabéns de novo. O Dinho estava na comissão de frente do Covid. Estava dia a dia na luta ali, a gente trocou muita experiência, aprendi muito, pude tentar ajudá-los ali com equipamento de respirador, essas coisas. Então, talvez esse contato com as pessoas, esse contato com a vida real, né, Dinho? Talvez tenha te dado condições. Foi muito importante aquele trabalho, que você estava à frente das máscaras, né? Eu lembro que eu estava no Covid-2 lá da Zona Norte, que é a maternidade da Zona Norte, funcionou como Covid-2. E a gente começou a receber aqueles pacientes ali com um pouco de dificuldade, porque o sistema de saúde, ele de repente se esgarça. Ele não aumenta de forma, né, como a gente gostaria, ele se esgarçou por força da Covid. Como toda infraestrutura não se faz com dinheiro na conta apenas, né? O tempo é um... Aí o que aconteceu? Não tinha o conhecimento ainda para a gente combater aquela patologia respiratória. E a rede social, a internet, ela fez com que o general intelecto daquela patologia se espalhasse de forma rápida. Então, eu estava aqui atendendo uma paciente que estava para ser entubada, e eu liguei o Instagram e vi o Pedro Omar com uma postagem com o Rafael que estava chegando as máscaras. E eu olhei para a moça, Pedro Omar, tem uma máscara dessa aí, por favor, estou precisando aqui, para aí que estou muito deixado. Então, o trabalho dele já estava acontecendo para eu fazer o meu. Cara, quando ele me mandou uma mensagem no final da noite, assim, eu arrepio só de lembrar, assim. Ela estava com a saturação lá embaixo. Aí a gente tinha feito só um equipamento, a gente conseguiu as máscaras de mergulho, e aí a gente fez uma adaptação com o equipamento em 3D, adaptamos nas máscaras e ligamos no respirador. E ele entrou com a máscara na paciente. Em várias. E aí, isso foi à tarde, assim, ele me liga à noite, me manda um vídeo da saturação dela. Eu arrepio porque, assim, eu sei que ele está acostumado com isso no dia a dia, né? Do contato ali da saúde, da medicina, e eu não estou acostumado a lidar com máquina, com gestão pública, com número, com orçamento. E foi um momento que... A gente chorou junto. Nós tivemos que abandonar a Pororoca, abandonar o kite, abandonar tudo. Eu não ia mais no Cidade Nova, né? Tanto que foi o período em que os nossos problemas sociais lá, o nosso projeto social, o cuidado com a praça, deu uma caída, né? Então, agora que eu estou conseguindo voltar, né? Mas eu quero te dar um gancho aqui, tu vai falar da associação depois, do espaço, mas a gente precisa conversar com os dois também, né? O Franco e te ouvir, Franco. Queria que você contasse um pouquinho da tua história, quem é o Franco Montoril, o que você faz, a gente aqui te brifando, conversando contigo no intervalo aqui, nos bastidores. Menino novo, né? Com talento aí já marcado no estado do Amapá, uma família tradicional também aqui do estado do Amapá,
Conta um pouquinho da tua família, o que você faz hoje. E eu ainda vou entrar muito contigo aqui em cidades criativas, cidade inteligente, e discutir o turismo como uma ferramenta de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico. Mas fala um pouquinho de você. Bom, assim, eu entrei muito nessa parte do turismo, né, há mais ou menos, sei lá, 7 anos, né? Mas antes eu sempre entrei muito nessa parte da arquitetura e design, né? Sempre foi uma área que... Design interior, que é teu forte também. Design de interior, né? Exatamente. Sou especialista em interiores e iluminação. Eu sempre segui muito nessa parte de desenvolvimento, né? De criação como um todo. Design sempre foi uma área que me despertou muito interesse, muita atenção, né? E daí o que acontece? Mochileiro muito cedo, né? Sempre gostei de viajar, sempre gostei de explorar tudo que tinha ao meu alcance. Brasil e fora do Brasil? Fora do Brasil e Brasil, né? E aí a última, me lembro, em 2016 ou 2017, foi um mochilão que eu fiz na costa do Mediterrâneo. Foi quando passei 20 dias viajando, cortando vários países, e aí eu voltei para cá, vem sempre aquele processo de desaceleração, quando a gente volta para nossa cidade, né? A gente vem muito reflexivo, muito cheio de... observa muito ao nosso redor, começa a comparar muita coisa com as experiências que a gente teve fora. E eu pensei, por que não? Né? Porque ainda não fiz ainda o mochilão aqui no estado, porque não estou explorando ainda as nossas qualidades que a gente tem. Aí pronto, mordeu um bichinho em mim e comecei a matutar. Fui falando um pouquinho ali, falando um pouquinho acolá, comecei a entrar em contato com as instituições, o que já tem aqui no estado, o que não tem. E eu me lembro nitidamente que não era tão claro a questão das trilhas, né? A questão da parte do ecoturismo, né? Aí eu comecei a desenvolver isso nas minhas redes sociais, né? Me lembro que eu comecei a escrever um blog, na época do blog, que não era muito famoso, né? Comecei a escrever um diário de viagem, mas só que era uma coisa muito pessoal, não era tão publicado. Eu comecei a produzir conteúdo. Qual foi o primeiro lugar turístico que você visitou, assim, nesse turismo ecológico no Amapá? No turismo ecológico foi Serra do Navio. O que de especial que te atraiu em Serra? O que você visitou lá? Foi assim, na verdade foi situações desafiadoras para se chegar nesse local, entende? Como eu posso te falar, foi a dificuldade de se ter a experiência que foi o pico, que foi exatamente o circuito que eu fiz lá dentro do município, né? Parque do Cancão, Lagoa Azul. Antes todo mundo conhecia Lagoa Azul, depois eu fui entrando em vários parques lá dentro, conhecendo outras áreas que não eram muito famosas também, parte do Cachaço, Cachoeira da Fumaça, vários pontos incríveis e bonitos, né? Sempre comparando com as experiências de fora e olhando, cara, isso aqui tem um potencial gigante, entendeu? Como é que ninguém vem pra cá? Bacana. Ou ninguém compartilha isso, né? No final aqui do podcast, o Luiz vai fazer uma pergunta que a gente tem feito uma brincadeira aqui todo o programa, né? Fica ou sai do Amapá, né, Luiz? Não, quando durante a tua fala, eu já chamo para minha hashtag. Brincadeira, não é uma hashtag, mas eu criei um mantra aqui. A gente fala muito de economia, desenvolvimento econômico aqui, criação de oportunidades, e foi pauta das redes sociais nos últimos dias, nos últimos meses, uma suposta leva de amapaenses migrando, e por conta de Santa Catarina ter se tornado ali um mini paraíso do Brasil, com oportunidades na geração de emprego, muitos jovens indo para lá. A realidade de quem migra daqui para lá realmente é para exercer empregos de baixa remuneração, na sua ampla maioria. E eu fiz a minha dica, fiz o meu mantra, não vá para Santa Catarina, vá para o Oiapoque. E quando você fala que, depois da sua experiência de vivenciar a costa do Mediterrâneo, chega e na reflexão chama para por que não conhecer o meu estado, por que não conhecer o lugar que eu moro, por que não conhecer o Amapá,
traz bem para esse raciocínio que eu tento desenvolver aqui. Porque nós temos ainda potencialidades para explorar e, às vezes, eu prefiro... eu tenho experiências, isso bem recentes, né, na minha vida ali. Eu prefiro viver um emprego de menor qualificação lá em Santa Catarina do que tentar batalhar, talvez, na mesma atividade aqui no Oiapoque, ganhando melhor. Mas por quê? Porque lá a gente tem um paraíso e está na moda. A bem da verdade é isso, está na moda. Mas muitas e muitas foram as modas. E hoje o Amapá é um local de oportunidades. E essa é uma dica muito simples. Quando a gente chega, todo mundo que chega aqui e diz aqui não tem nada, a gente vê isso como uma característica ruim. Para quem tem a visão de empreendedor, quem tem a visão de olhar na frente, buscar alternativas e sugestões, oportunidades, aqui não tem nada, que bom, tem muita coisa para ser feita. Eu acho que o teu exemplo traz bem isso, tem muita coisa para ser feita no turismo. Eu quero pegar o gancho ali do que o Rafael deixou na tua pergunta. Começaste por Serra do Navio, muito curioso, eu acho a região muito bonita mesmo. A gente já tem aqui, e depois eu vou te questionar sobre o Travel Tech, a gente tem mais ou menos ali um manual, um roteiro. Qual seria o roteiro básico do turismo criativo, hoje no Amapá? Eu quero fazer turismo criativo. Eu estou vendo aqui o Jim, estou vendo o Montoril, estou vendo o Ayrton. Amanhã eu quero fazer turismo criativo. Qual é a primeira localidade? O que é que eu vou fazer por primeiro para começar com o pé direito? Não tem como falar o primeiro, entende? Até porque são muitas atividades, a gente não tem como classificar, ranquear qual é a atividade que ela é melhor. Isso depende muito do perfil do turista, né? O turismo criativo, ele está muito de acordo com o que ele vai buscar, né? Do que ele se desenvolve. Mas cita uns 5 pra gente aí que são muito atrativos. Por exemplo, tem um dos pontos que eu acho que seriam incríveis, é a produção das panelas, né? Das paneleiras do Maruanu. Louceiras do Maruanu. Das louceiras do Maruanu. Isso daí é uma coisa, cara, que se o turista... Já viraram dissertação de mestrado lá na Unifap. O turismo criativo nada mais é do que a participação ativa do turista na produção desse material, na produção desse produto. Então o turista, ele não vai comprar a panela. Agora a intenção do turismo criativo é ele produzir junto. E o que a gente produz, a gente gera pertencimento. Isso daí é uma coisa indiscutível, né? Independente da escala ou em qualquer lugar. Então... vivenciar a experiência, conhecer a realidade, né? Isso, pescar junto com o pescador, né? Aprender a preparar um pirarucu dentro de uma cozinha. Nas panelas, aprender a matéria-prima, aquela argila que elas usam, que é específica daquele local. Rafael, tu me permite eu mandar um abraço para os amigos do Maruanu, a Rosiane Dias, louceira do Maruanu, muito boa louceira. O Denilson, cidadão do Maruanu, está sempre com a gente lá no HE. O Jonas Santos. E essas pessoas que a gente teve a oportunidade de levar o stand-up paddle para lá, que já fez uma relação de esporte com saúde. Eu estou lá no HS, se você precisar, fantástico. A gente pode ajudar. E o Maruanu é fantástico. Só uma deixa. Só para contextualizar, quem está vendo a gente não conhece. Onde fica o Maruanu? Qual a distância de Macapá? Como é que é o acesso para lá? O Maruanu é um distrito de Macapá, né, acessível pela rodovia Macapá-Jari, uma parte, ou pelo rio. Aí eu vou deixar o Rio para o Dinho falar, porque ele conhece muito mais caminhos do que eu. O caminho mais acessado para o Maruanu fica perto, antes do Igarapé do Lago, né? Então, essas duas localidades têm um potencial imenso no turismo do stand-up paddle e outras atividades. E é uma região também que trabalha pecuária e trabalha a questão da farinha. Então, a farinha do Maruanu é uma farinha excelente. Toda vez que eu vou lá, eu compro uma saca de farinha do Maruanu. Além da grande força cultural da cultura quilombola, né? Do Marabaixo, muito forte, né? Lá. Muitos grupos de Marabaixo. Já está puxando a orelha da gente aqui, eu vou tentar fazer mais um bate-bola para não perder o Ayrton. Mas eu vou puxar uma sardinha. Foi aluno da Unifap? Sim. Que curso? Arquitetura? Isso. Tenta assim, vou falar agora a pergunta de professor. O que é esse conhecimento científico,
de urbanismo, de desenvolvimento regional, de arquitetura, te proporcionou para se conectar com essa realidade do nosso estado? Assim, eu tenho a primeira graduação foi na UEAP. Então, assim, lá eu peguei muito raízes, entende? As vocações do Amapá. As vocações do Fez Amapá. em quê? Graduação em quê? Em design. Bacana. Aí, na Unifap também tive muito contato com essa parte da valorização do regional. E é muito questão familiar também, né? Eu tenho uma família que ela carrega muito esse processo da valorização da história do Amapá. Conta um pouquinho aí, conta essa história da tua família aí. Nós assim, tem vários historiadores aqui na nossa família, tem pessoas que já passaram por questões políticas, né, projetos políticos. Eu aprendi muito projeto político, a desenvolver projetos com a minha mãe. Isso daí é uma... O nome da tua mãe? É a Dorinha, né? E assim, vendo ela produzir, né, eu aprendi muito os conceitos, como é que se engaja, quais são os tipos as tipologias de projeto, como se desenvolver. E observando isso, carregando isso, eu trouxe isso muito pro hobby, que é o turismo. E daí comecei a trabalhar como desenvolvedor de produtos turísticos, né? Que aí foi quando eu trouxe o design, trouxe a parte do design, que é a parte de criatividade, parte de projeto, né? E a minha parte empreendedora, que é da minha vida também empreendedora, que eu já tive carregando. Então, aí eu estou conseguindo formatar isso tudo numa linha e entrar com trade aí no que for preciso. Aí eu trouxe tecnologia mais recentemente, que aí a gente já vai falar um pouco mais. A gente vai entrar nas startups. Mas olha só, Luiz, que é bacana. A gente tem um fisioterapeuta que pratica o esporte como hobby, mas também como ativismo, engajado nessa atividade aí de valorizar o esporte e o turismo no Amapá. Tem um urbanista que também tem uma paixão pelo urbanismo, pelo turismo, pelo desenvolvimento do nosso estado do Amapá. Mas agora tem um cara que ele é presidente da Associação dos Guias Turísticos do Amapá e está cabeçando dos guarda-parque, desculpa, que aqui, ó, aqui depois a gente vai ver as anotações de briefing aqui, né, dos guarda-parques do Amapá, e vive disso, né? Essa é a tua vida, essa é a tua luta, esse é o teu ativismo. Conta um pouquinho pra gente, Ayrton, o que você está fazendo hoje, o que é a Associação dos Guarda-Parques, fala um pouquinho pra gente. Bom, os guarda-parques, né, quando a gente fala hoje, é exatamente aquela pessoa que mora dentro e no entorno das unidades de conservações. Então, assim, a gente está falando de um estado, né, quando a gente fala da Pororoca, quando a gente fala do turismo, né, do turismo ecológico, a gente está falando exatamente dessas áreas, né, e o guarda-parque é exatamente aquele morador que mora dentro e no entorno dessas unidades de conservação. Quando a gente fala de um estado que tem mais de 70% de áreas protegidas, então a gente está falando, em sumo, desse guarda-parque que está morando, salvaguardando essa floresta, esse ambiente, esse local onde o turista quer ir, esse local onde o turista quer conhecer aquela espécie, ele que conhece identificar, ele que conhece guiar ele ali dentro, né? Então ele faz aquele turismo de base comunitária, ele faz esse turismo criativo, levando e fazendo com que o turista vivencie, né? Isso dentro dessas regiões. Quantos são, qual é a população de guarda-parques e onde que eles estão pontuados? Assim, se você pontuar no estado, quais os municípios que eles estão concentrados? Então, hoje, vou falar de forma geral, foram formados dentro do estado em torno de 534 guarda-parques, né? Então, esse iniciou desde 2005, né, a 2007. Então, essas capacitações, essas formações aconteceram dentro desse período. E aí entra a questão indígena e a questão dos não indígenas, né? Então, entrou esses dois grupos. E a gente também teve a participação, a gente se tornou uma referência nessa capacitação desse profissional, e então a gente já teve participações de pessoas de outros estados que vieram se capacitar aqui e de pessoas internacionais também que vieram se capacitar aqui no estado do Amapá. Ayrton, desculpa, Rafael. Quando você forma um guarda-parque, o que você passa de conhecimento para aquele profissional? Qual é o foco? Qual é o eixo central? A concentração de conhecimento central da formação do guarda-parque? Bom, o guarda-parque ele vem para trazer essa questão da sustentabilidade, né? Então a gente vem mostrar para ele essa questão de que aonde ele mora, aquilo é um local para ser sustentável. O que seria a sustentabilidade? Que é exatamente o tripé. Então, a questão do econômico, do social e do ambiental, né? Então, todos esses três eixos que montam a sustentabilidade.
Então a gente começa a mostrar para ele que não é a questão dele deixar de ser um caçador, de ser um madeireiro e passar a ser um guarda-parque, passar a proteger aquilo dali, aquilo tem que ter renda para ele sustentar a família dele também. E a gente começa a mostrar que aquilo é viável sim, e que a importância daquilo dali, os frutos que aquilo vai trazer no futuro para ele e para a família dele, que são as próximas gerações, aí a gente entra também para a Constituição Federal, é uma coisa amparada dentro da legislação, exatamente essa, que aquilo dali é para prosperidade, né, para o futuro dele, e que aquilo também vai ajudar a manter e vai alimentar a família dele, que vai dar o sustento, que ele vai poder comprar as suas necessidades pessoais que ele vão ter. Bacana que ele fala, né? São mais de 500 pessoas. Sim. E uma coisa que ele registra bem é que são famílias afetadas. Então são 534 famílias. Né? Foram formados, cada pessoa dessa é uma família, né? Então, e assim, e eles estão distribuídos em 14 dos 16 municípios do estado. Cita alguns parques aí, só para a gente lembrar. Aqui vou falar a grosso modo, a gente tem as unidades estaduais, federais e municipais. Né? Então, um grande emblemático aqui é o Parque Nacional Montanhas do Mucumaque, né? Que é uma unidade de conservação federal. Né? Aí a gente pode citar estadual, a gente pode citar a APA do Rio Curiaú, né? Que muitos amapaenses vão lá, entendem lá é uma sobreposição de áreas protegidas, né? Então lá tem o Quilombo do Curiaú e tem a APA do Rio Curiaú. Elas sobrepõem uma na outra. Você conhece como Balneário do Curiaú. Então você está indo para dentro de uma unidade de conservação, mora aqui no estado e não sabe que ali é uma unidade de conservação, ou acha que aquilo é só um quilombo, né? E na verdade não, é a junção de duas coisas, e essa união é que faz aquilo ainda tá daquela forma, por mais que ainda se precise mais recursos, né? Infelizmente a gente vê alguns descasos na questão do abandono, né? Da falta de continuidade dos projetos que se dão para aquelas comunidades, né? Então, e a nível municipal a gente pode citar aqui o Parque Municipal do Cancão, né? A gente pode entrar também como uma área protegida, o Bioparque, né? Que hoje está tendo uma grande visibilidade, né? Na questão do turismo, o pessoal indo lá conhecer, e que nós temos os guarda-parques que estão conduzindo o pessoal lá dentro. Nerivan. Temos lá Nerivan, temos o Richard, que é o mais emblemático, ele é funcionário de fato de carreira, né? Um concursado lá dentro, que ele é concursado como guarda florestal, mas ele também fez o curso de guarda-parque, e ele está ali, conhece aquilo na palma da mão dele há muitos anos ali, e ali também foi um berço de formação de guarda-parques, né? Então todos os cursos de guarda-parques andaram ali, desde quando era zoobotânico, né, que passou um bom período fechado aquilo dali, e depois se transformou para Bioparque. Esse conceito de formar as pessoas que vivem no entorno das unidades de conservação, vamos contar que muitas delas são em áreas isoladas, em áreas menos, exceto, por exemplo, APA do Curiaú, APA da Fazendinha, mas muito em lugares isolados. Uma das questões muito importantes que eu enxergo quando você fala em formação de cuidado com o meio ambiente é a destinação de resíduos sólidos, né? Não urbanos, mas resíduos sólidos da família, que a família gera. É um problema muito grave hoje e, infelizmente, a gente encontra em cada lugar ali um ponto de descarte de lixo, uma questão que eu tenho olhado com muita atenção enquanto cidadão mesmo. Eu não tenho minha atividade pública, né? Isso aqui não é o ponto central do podcast, mas eu desenvolvo minha atividade pública e é algo que a gente tem cuidado muito. E eu acho que essa parte da educação ambiental, ela certamente vai ter desdobramentos bons, né? Começando por áreas mais isoladas, porque dentro da cidade a gente tem soluções já conhecidas e reiteradas de coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos. Mas as famílias não moram só nas cidades. E, ao contrário, eu tenho estimulado que as pessoas migrem das cidades para explorar a economia que tem fora dos centros urbanos. Então, um cuidado com a destinação do lixo doméstico é algo que precisa ser focado. Quando eu te perguntei isso, eu queria saber se essa era para fazer parte do eixo de formação, que no meu ponto de vista é muito importante. O lixo vai ser, eu acho, o cuidado com a água e a destinação dos resíduos do nosso lixo é algo
que precisa estar na vanguarda do raciocínio, do pensamento, do cuidado de todas as atividades que geram desenvolvimento, que gera economia. E a presença humana, a presença do lixo é tão certa quanto a presença humana em qualquer lugar. Sim. Então, essa formação acho que é importantíssimo. Fiquei feliz de saber que isso é considerado na formação de guarda-parques, principalmente que se eles têm o condão, o objetivo de difundir isso vai se espalhar para as comunidades, vai se espraiar para locais isolados, rincões, para a gente ter menos impacto quando a gente, quem sabe, conseguir avançar cada vez mais o turismo, a gente não chegar num paraíso da natureza, paraíso natural, mas que ali mora a gente e que a gente vai se deparar com lixo. É muito ruim. E uma questão que eu faço questão de registrar aqui também, né? A Amazônia, o Amapá, a gente sempre falou muito da biodiversidade, do seu ativo como floresta, a gente fala muito de floresta em pé, de crédito de carbono, já falamos aqui no podcast, mas eu faço um registro e vale muito com o que o Ayrton falou agora, né? Na Amazônia nós somos mais de 35 milhões de pessoas, né? E a gente precisa começar a falar de política pública, projetos e serviços para as pessoas, né? Não adianta falar de floresta em pé sem que as pessoas tenham educação, saúde, qualidade de vida, condições de gerar emprego, gerar renda, gerar negócio. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte para discutir a Amazônia a partir das pessoas, das suas vocações, das suas comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, que é a vocação e é o potencial da nossa região. Então, acho que esse debate, você traz mais traz a cena aqui também, Ayrton, para a gente. Eu estou fazendo brincadeira aqui de conta de balcão, 4 vezes quase 600 pessoas, a gente vai para mais de 2.400 pessoas que são atingidas diretamente por esse trabalho de guarda florestal, desse impacto que provoca. Então, eu acho uma pauta importante, né? A gente faz questão de travar aqui, porque não adianta falar de proteção de floresta, falar da bioeconomia sem falar de gente, sem falar de pessoas. Então, é importante discutirmos isso aqui também. Sem querer sequestrar a palavra aí, já fazendo, a presença humana, ela é primordial na ocupação do território, né? Isso aí vem para nós desde as grandes navegações, quando aqui a gente encontrou a habitação, a comunidade tradicional, os povos originários, e ali começou o nosso contato. A ocupação do espaço territorial é uma premissa da atividade humana, por natureza. E a gente falou isso aqui nos bastidores, havendo água e comida, né? O ser humano, ele por ali se adapta e se instala, não é? Fixa no solo. Então, na Amazônia, existem pessoas, né? Quando a gente trata de turismo, quando a gente fala que o Jim traz a expectativa da realidade, na verdade, do kitesurf, a realidade do surf no Amapá, na Amazônia, a gente consegue casar a presença humana, o turismo, com pessoas na localização em que o mundo, a grande maioria, enxerga aqui como uma florestona, né? Aqui só tem mato. E se a gente for começar a brincar das nossas piadas de que se tem onça na rua, se você cria um jacaré no seu quintal, a gente vai ficar falando aí horas, né? Que todo mundo tem experiências com essas piadinhas. Mas aqui mora a gente precisa de alternativa. O turismo criativo, no ponto de vista de vocês, eu deixo ali aberto, é uma alternativa econômica para a fixação do homem na Amazônia? E outra coisa, o que é de infraestrutura necessário para isso? Quais são os meios que são essenciais e que não dependem exclusivamente? Quais são os meios essenciais e que não dependem do poder, da iniciativa privada? O que o poder público tem que essencialmente construir de infraestrutura, de serviços ou de bens, serviços e equipamentos para que a economia
e criativa, que o turismo criativo seja uma realidade econômica no nosso estado? Eu preciso fazer uma contextualização temporal, porque para surgir todas essas ideias, de onde parte o turismo criativo, dos empreendedores, né? O que o empreendedor está criando para que a gente possa atrair o turista e possa atrair um novo ativo financeiro para o estado? Porque hoje o nosso turismo ele está ainda, né? E essa nova formação de pessoas trabalhando parque, Tumucumaque, Caborange, Pororoca, Flona, e os novos empreendedores como o Franco, que criou o Onde Vou, que virou Two Trips, e que, com essas novas ideias, eu vou partir de mim, porque tudo que eu criei, eu fui capacitado pelo Sistema S. Então, eu não fiz o Empretec como o Rafael teve a oportunidade de fazer, porque eu fui convidado ao Empretec, faz Empretec, vai te ajudar. Eu não queria sair da praia, eu estava num momento diferente, mas o Sebrae foi até mim, através da Desanira. O Sebrae me mandou para o Adventure Sport Fair, o Sebrae me mandou para a Feira Nacional de Turismo, para que eu pudesse observar. Eu fui contemplado a participar do Red Bull Rally dos Ventos. Quando cheguei lá e vi que era mais, o meu papel era mais para eu aprender como estava funcionando aquele evento do que como atleta. Competidor, né? Porque eu fui colocado num hotel diferente e fiquei sem informação da competição, do zum, do que ia acontecer. Eu disse, cara, meu papel é outro aqui, ainda vou descobrir. Né? Fui ali observando, aprendendo, fui para o Havaí, trouxe várias ideias de lá e aí comecei a aplicar aqui, comecei a viajar, comecei a trabalhar o meu lado criativo. Aí veio Pororoca, veio o final da Pororoca, e dentro dessas viagens foi o que você falou de infraestrutura. Quando o Araguari acabou, surgiu a Pororoca do Amapá. Era a pergunta que eu ia te fazer. A gente fala de Pororoca. Qual Pororoca? Eu só conheço, além da Pororoca do Araguari, claro, eu conheci de famosa. Eu sei que no Amapá tem Pororoca, no Rio Amapá, porque a minha família é de lá. E a de São Domingos do Capim. Mas no Amapá, é lá a Pororoca, no Amapá? Sim, no município de Amapá tem um epicentro do parque, né? Vários fenômenos acontecem do Parque das Pororocas. Produto que foi criado em todos esses anos de trabalho, juntando tudo, chegou para chegar no nome parque. A gente teve que adquirir um conhecimento que pertence ao pescador e ao morador ribeirinho. Mardim, eu queria, sem te cortar, mas a gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu acho que o gancho da pergunta do Luiz ainda é assim, a gente fala muito que falta a presença do Estado, falta política pública. Né? Eu acho que a gente falou muito da palavra maturidade lá atrás. Quando a gente fala também, Rafa, de infraestrutura, quando eu penso no turismo tradicional, turismo de negócios, a infraestrutura precisa de um centro de convenções, eu preciso que as ruas estejam minimamente asfaltadas, que tenha um hospital para atender a demanda, que tenha restaurantes para receber um volume grande de pessoas para servir 500 refeições ao mesmo tempo. A pegada é diferente. Mas nessa linha que eu queria entrar, porque quando a gente está falando aqui de turismo, e o turismo criativo, claro que tem o papel do ente público, de estrada, né, de política pública para fomentar os ribeirinhos, as comunidades tradicionais que estão ali em volta, naquele local que é para o turismo criativo. Mas a minha questão é um pouco disso, o papel de vocês de desbravar. Né? A gente está, inclusive, em um programa como esse, ele serve para dar voz para vocês, que são desbravadores, que estão ali ralando no dia a dia, como você citou, empresas privadas, pessoas físicas, dando voz a essa nova forma de fazer turismo e gerar riqueza no nosso estado, de promover o desenvolvimento. Depois o Franco vai confirmar o que você quer chegar. Acesso. Por exemplo, o Amapá. O Amapá, você sai da frente da cidade, na Pororoca você pisa, você demora 2 minutos para colocar a prancha lá embaixo, para passar de um por um. Aí o acesso, ramal do terminal do Amapá. Você conhece, você é de lá. O ramal do terminal já deixa lá dentro e no verão você chega de carro. Então, é isso que eu queria te ouvir. Então, para quem está nos ouvindo, que quer investir em turismo, empresários, investidores, nós temos a estrutura de acesso de qualidade, né? Já está pronto. Né? Eu queria que tu falasse um pouco disso. Sim, ainda não está pronto. Então, então, tudo bem, vou reformular a pergunta aqui. Eu vou fazer uma interrupção. Então, vamos lá, Franco. Como você é o lado do empreendedor, mas eu vou te fazer a pergunta para a gente tentar engajar para fora da Amazônia e para fora do Amapá. O cara que está ali, né, pensando não só quem quer consumir, mas o cara que pensa em investir em turismo criativo, o que ele pode esperar do Amapá, o que ele precisa trazer para o Amapá? Eu tenho uma linha de pensamento que eu venho observando aí no decorrer dessas viagens que eu venho feito,
principalmente no Congresso, WTM, Congresso Brasileiro de Trilhas, que foi o primeiro que a gente foi conjunto com uma equipe para representar o Amapá, e eles tocaram muito nisso, que é realmente tirar do colo do governo, tirar do colo dos políticos, toda a estrutura para um projeto dar certo, de turismo, entende? Traduz o tirar do colo, ou Ele seja... tem que ser complementar, Tá. entende? Tem que ter uma governança independente, e isso tem vários pontos de vista, o Jim tem o ponto de vista dele, o Ayrton tem o ponto de vista dele, eu estou dando o meu ponto de vista pessoal, não estou falando isso como contexto, mas é um ponto de vista pessoal, como no lado do empreendedorismo, porque é o meu viés, né? Eu digo que essa alta dependência de determinados órgãos, né, faz com que, na troca desse governo, haja uma interrupção de projetos. Continuidade de projetos. Continuidade de projetos, e isso é um grande problema nosso. Tá, mas ainda voltando para o empreendedor mesmo, né? A gente nem vai falar aqui de governo, né, de ente público, mas o investidor que tem interesse em investir aqui no Amapá, a gente já citou em outros programas aqui, investidores em outros setores e outras cadeias produtivas. O que você acha que tem de atrativo para que esse investidor venha e faça investimentos no Amapá? Cara, isso daí é uma coisa que só da pessoa, por experiência própria, de ter uma vivência e uma experiência em qualquer lugar do Brasil, ele consegue compreender que isso é uma cadeia altamente produtiva, entende? Desde a roupa que a pessoa está comprando para chegar, desde o cabelo que a pessoa se passou mais de 15 dias no local, ela vai ter que cortar, desde o alimento que ela tem que consumir diariamente, hotelaria, transporte. Então, assim, quando o investidor ele consegue participar de todos esses processos e conectar essas necessidades do turista, né, ou da pessoa que está exercendo essa experiência de dentro da cidade mesmo, consegue entender essas demandas, ele vai ver que isso daí é um processo muito rentável, né? Eu não digo nisso de uma forma muito pontual, até porque o turismo, eu digo que ele é um processo econômico muito ramificado. Ele não é vou investir só numa coisa e dali que eu vou tirar o meu retorno, né? Eu digo que ele é algo muito capilarizado. É uma rede, de fato. Não dá para se falar do turismo sem falar em rede. Não dá para falar de turismo sem falar em uma rota, em um roteiro, em uma localidade. Qual é a realidade do Amapá sobre isso hoje? A gente tem roteiro definido, a gente tem o mínimo de infraestrutura para se iniciar esse processo de turismo criativo? Eu ainda quero insistir na minha pergunta. O que é o principal item que o Estado precisa fazer para dar infraestrutura? Eu entendi que o empreendedor tem um papel principal nisso, que se a gente retira da mão do Estado e a gente passa a ter o controle total da atividade, a gente tem um ator a menos dando problema. Mas até ele é fundamental. Pois nessa parte fundamental, o que é o principal? Mas eu concordo 100% com você. Eu sou da política do Estado mínimo. Eu acho que o Estado tem que prover... Participativo. É um turismo participativo, onde todos os atores entram. Então, assim, você não pode tirar o Estado do meio disso. Ele tem que fazer parte dessa parte. Agora, ele não tem que ser o provedor, exatamente. Não pode ser o motor central da atividade. Ele que vai dizer o que cada um vai fazer. Mas o Estado se torna protagonista sempre porque quando você fala em acesso de via pública, cabe ao Estado. Então, quando o Estado... A primeira vez que eu fui em Calçoene, o asfalto acabava antes da ponte... Do Sete Ilhas. Antes do Sete Ilhas. Então, tinha que rodar... Hoje, só falta 20 quilômetros. Então você está falando, vamos pontuar, o Luiz fez a questão assim, o que é o papel principal do Estado hoje para fortalecer o turismo? Você está falando de mobilidade... Turismo criativo. Infraestrutura. Está falando de infra, do que cabe ao Estado, porque não cabe a competência dele. Então, tudo bem. Como ferramental para o turismo, você acha que a gente ainda padece da necessidade... Infraestrutura de transporte. Estrada, mobilidade. Mobilidade principalmente, eu acho que isso daí é o que mais encarece todo o processo. Mas deixa eu provocar aqui. Jari. Também não faz parte do turismo essa aventura, não que eu não queira a estrada, pelo amor de Deus, mas também não faz parte do turismo essa aventura? Faz parte sim, mas e acessibilidade? Tá. Será que a gente não tem que trazer isso de uma forma democrática, onde quem queira o turismo de aventura vá para o lugar de aventura, mas se tornar a única via uma coisa inacessível? A redundância pode ser de aventura, mas a principal... Olha só a diferença de investimento do Estado para investimento da iniciativa privada. Lá na Indonésia tinha uma onda que demorava 14 horas para você. Então ninguém dispunha de tempo. Quem dispõe de tempo para ir daqui no Cassiporé, na época da chuva, sabendo que vai pegar um lamaçal para surfar aquela pororoca de lá?
Então, essa é a infraestrutura. Lá na Indonésia, o que foi que aconteceu? A iniciativa privada teve a ideia de comprar um speedboat que fazia em 1h30. E o surf, nessa onda que ninguém chegava, se tornou um dos maiores picos de surf do mundo. Né? Aí que entra a questão do valor econômico da Pororoca, que a gente tenta atribuir nessa nova visão do Surfnomics. Quanto custa essa onda? Quanto cada pessoa que vai lá visitar, e a gente fala aí dos grandes centros de surf, a gente fala em 400 mil visitações. Dá uma dica, dá um resumo do conceito de Surfnomics. Surfnomics fala do valor econômico de que representa a onda daquela localidade. Por exemplo, Portugal tinha uma enseada que não existia onda. Tinha ondulação, mas era fundo. O que foi que a prefeitura fez? Construiu uma bancada artificial de areia com saco, e essa onda passou a quebrar e o turismo passou a se desenvolver através desse surf. As pessoas iam surfar, comer no restaurante, comprava roupa, já pagava o hotel. Aqueceu toda a cadeia. Aqueceu toda a cadeia. E é isso que a gente pretende com o projeto Parque das Pororocas, aquecer uma cadeia dentro do trabalho do Franco, contando com o trabalho do guarda-parques, contando com a iniciativa do governo na questão da infraestrutura, de como chegar, do trabalho de todos. Mas a minha opinião, que dentro da via pública, o governo, a competência exerce o kitesurf se fortaleceu na Praia de Goiabal quando o asfalto chegou em Calçoene. E se o asfalto ganhar, está no projeto, não é? Chegar até a praia. Você vai ver o que vai acontecer com Calçoene. Mas eu queria te pedir, o ano inteiro. Não sei se o Franco ou o Ayrton pode ajudar. A gente falou aqui de alguns conceitos que não são muito comuns, né? Economia circular, economia criativa. Eu queria que algum de vocês definisse o que é o turismo criativo. O turismo criativo é aquilo que eu já até comentei, é onde o turista ele participa do processo. Entende? Por um exemplo, eu vou fazer uma pororoca, certo? Vai fazer aqui uma oficina de montagem de pranchas. O stand-up paddle que já teve o Dinho, ele pode falar um pouquinho mais sobre até o projeto se ele quiser. Um exemplo, pegar aqui uma equipe, vamos aqui aprender como é que é a anatomia, como é que é a parte do processo, como é que funciona, e faz a montagem do produto junto com o turista diretamente, ativamente. A partir do momento que ele participa desse processo, ele se torna parte daquilo, entende? Ele começa a levar isso daí, ele traz um pedaço do lugar com ele, e ele começa a disseminar isso naturalmente. E isso, numa camada muito maior, ela permite muito market city, que é um termo que é a venda da cidade como um todo, não a venda de um produto, a venda de uma cidade, que a gente tem aí cidades que são muito bem vendidas, inclusive por conta do turismo, por causa do market city, que é um termo muito antigo também. E se a gente for levar em consideração, o turismo criativo, ele parte desse processo também, né? De aproximar o turista dos processos do local. Viver, né? A experiência, né? A gente pode trazer... Aí tem um conceito de cidades inteligentes que a gente estava conversando. Isso. Cidades inteligentes e criativas. Isso. Quando você aposta na vocação da cidade, nos potenciais daquela região e consegue fazer todas essas conexões de serviços, né? Do turismo, a saúde, a educação, a infraestrutura. E a sinalização, ela é muito importante. A gente pensa que não... Mas, assim, a catalogação e o mapeamento é o ponto mais forte, é o ponto inicial que a gente tem que se desenvolver. Eu pego esse teu gancho aí de sinalização porque eu acho que se desdobra em outras vertentes necessárias. A gente vai voltar aqui para a cidade do Amapá, vou botar aqui um pouco de brasa mais uma vez embaixo da sardinha lá de onde eu nasci. Se você entra na cidade sem conhecer e por acaso entra, e agora está até construindo um pórtico lá na cidade para identificar, e a pegada, eu vou até sugerir para o prefeito de lá, que eu conheço, para ele, tu conhece Sampaio, também, sim. Carlos Sampaio, né? Para ele no pórtico da cidade, ele colocou ali uma estilização de porteiras, né? Porque quando você entra na cidade, a cidade parece que ela é unicamente agrária, unicamente rural, unicamente de fazendas. E é o epicentro do Parque das Pororocas. Essa comunicação ali é muito importante. Posso dar um exemplo para você? E pode até casar o turismo rural com o turismo de surf. É maravilhoso, né? A gente poder
explanar para as pessoas conhecerem isso. Mas sem te cortar, Jim, eu queria pegar um gancho ali, que a gente está falando de todo um trabalho de mais de 2.000 pessoas, né, com a guarda de parques, essa sinalização e essa falta de infraestrutura de mobilidade. Como é que vocês sentem isso como impacto para os negócios? Pensando a atividade de preservação e de exploração turística desses parques, qual que é o impacto disso? A gente fala exatamente da sustentabilidade, né? Então isso quebra o tripé da sustentabilidade, né? Então quando você não tem o ambiental, o econômico e o social interagindo, você quebrou esse tripé. Então ele não funciona. Então Não você para quando de pé. fala sustentabilidade e isso não está funcionando, você está falando de uma sustentabilidade que O não capital existe, corre pelas vias. né? O capital corre pelas vias públicas. Exato. Então, eu passei 10 anos, Macapá, Goiabal, Calçoene, quase nem para a cidade de correr para Calçoene, mesmo com toda a dificuldade. Macapá-Goiabal fluvial ou estrada? Estrada. Aí eu te falo, se nesse caminho eu tenho uma placa no Trevo do Amapá, só escrito aqui tem Pororoca, eu já tinha entrado há muito tempo. Porque eu não desconhecia a informação, eu aqui dentro não sabia. Foi preciso terminar Araguari, o outro colega ir ao Amapá a trabalho, pegar a informação, passar, não, vai todo, começou a ir todo mundo. Eu quero muito que esse episódio se preste para a gente usar como divulgação, Rafa. Vou te dizer por quê. Porque a Pororoca, para minha família, é conhecida de muito tempo. Até dei o exemplo aqui, quando a minha família se instalou no Araguari, minha mãe é do Amapá, meu pai é do Pará, chegou no Araguari com 8 anos de idade. Então a Pororoca passou a ser uma realidade da gente conviver ali, já depois de eu adolescente, minha mãe frequentando o Araguari, ali, onde meu pai tem propriedade, perto de onde era a Pororoca, né? No meio, na verdade, ali, na comunidade Santa Rosa, fazer um programa de rádio aqui, um abraço para a comunidade Santa Rosa do Rio Araguari. Mas para ela conhecia a Pororoca do Rio Amapá Grande, a Rio Amapazinho, e falava até, ó, vem a Pororoca, o que é que eles fazem? Eles encostam um barco numa árvore, emborcam a canoa no sentido em que o dorso da canoa fique contra a onda e sobem na árvore, subiam na árvore, para deixar a Pororoca passar, né? Porque ela tinha o poder, a gente sabe o histórico do poder da Pororoca. Então, era algo de conhecimento empírico comum, mas para a exploração da atividade econômica do esporte, alguém que é precursor nos esportes de aventura desconhecia. Então, eu acho que eu queria muito que esse episódio se prestasse para isso, para a gente divulgar também atividades, porque quem sabe daqui para frente a gente vai descobrir outros potenciais econômicos, turísticos, gerar emprego, porque o foco é isso. Quando a gente fala de economia, ninguém está falando de números que vão aparecer numa tela lá na bolsa, eu quero saber de renda circulando, de gente tendo emprego, atividade, né? Sustentando a família. A Cíntia da nossa produção aqui está lembrando no ponto, né, que a gente está gravando o episódio hoje, dia 19 de junho, né, e que ontem foi o Dia Mundial Do surf. do Surf, né? E o surf, ela está lembrando, a gente está conversando, ela está me lembrando aqui, primeiro ano que o esporte está nas Olimpíadas, o surf, né, está nas Olimpíadas. Né? E eu acho bacana que o Jim estava falando, eu nunca tinha me atentado para isso, de verdade. Olha que a gente anda no interior, vai até o Oiapoque, e eu nunca tinha pensado nessa ideia. Por que não tem uma placa dizendo de fato onde tem Pororoca aqui? Né? Nunca. É isso, exatamente, por isso que eu cheguei nesse ponto da sinalização, porque a partir do momento que a gente sinaliza, o turismo de experiência ele mesmo já condiz com isso, o lugar onde você vai, se você tem nomeando o nome da árvore, o nome do fruto que ela dá, as informações básicas, a pessoa ela se interage muito mais, ela entende, ela se localiza e começa a observar isso sob uma outra ótica. Ô, Franco, tomara que esse episódio aqui, aí como o Luiz está falando, eu acho que o Sandro Belo, que tem um debate muito grande sobre a gastronomia, o ambiente turístico, toda a turma aí amapaense que discute turismo, os secretários estaduais, o secretário estadual, a secretária, né, na verdade, estadual e os secretários municipais, eu acho que é uma mensagem. A gente está no ano político, inclusive. Inclusive está protocolizado lá o projeto Parque das Pororocas. Em a gente já vai falar dele aqui, mas eu acho que essa questão da sinalização, Luiz, eu estou aqui tendo uma aula, cara, porque eu ainda não tinha parado mesmo a pensar na importância de você ter, para além do nome dos municípios e a distância, você ter mesmo a indicação. Chegando no aeroporto, num pórtico, no mínimo pórtico escrito, você está chegando no meio do mundo. Você está chegando na latitude zero. Os próprios parques, né? A gente saber estar na estrada ali, olha, por cá vem o Parque do Tumucumaque. Nesse lugar mora o Parque das Pororocas.
quando a pô. gente fala em parques, em unidades de conservações, né, elas têm que ser sinalizadas. Então, tudo que você vai fazer dentro é uma das coisas primordiais que é trabalhar dentro de um parque, dentro de uma unidade de conservação, é exatamente a identificação das trilhas, dos caminhos, do que tem acesso. Então, você vai ter um mapa de localização. Então, você vai olhar naquele mapa ali, você vai saber o local onde você está e você tem uma trilha e os caminhos para onde você pode seguir. Então, você tem essa identificação dentro disso, né? A gente pode citar um outro exemplo aqui, né, quando a gente falou da educação ambiental, né? Então, é um dos pontos principais que o guarda-parque trabalha, é exatamente a educação ambiental dentro desse público que vem, dentro do entorno das unidades, né? Eu posso citar um exemplo aqui, a gente tem o Parque Arqueológico Solstício, lá em Calçoene, né? Do sítio megalítico. Exatamente. Então, Stonehenge do Amapá. exatamente. Então, lá, quem descobriu aquilo dali foi um guarda-parque, o seu Laílson, né? Então, ele descobriu aquilo dali, levou para o IFAM, se transformou em parque aquilo dali e desenvolveu um trabalho ali dentro, né? Se a gente coloca isso dentro da rede de trilhas, então, o cara que lá de fora, que quer conhecer o Amapá, quando ele vai pesquisar dentro da rede de trilha, ele vai dizer, olha o que é que tem aqui. Qual é a importância que isso tem aqui? E a gente está falando de um dos parques mais emblemáticos e importantes do estado do Amapá, né? Então, a potência e o potencial turístico que isso tem de gerar renda, de fazer com que o investidor olhe para aquilo dali e diga assim, ó, ali tem um potencial. Aí então, se ele tomar açaí do grosso, aí tá lascado. Ele identificou um potencial turístico. O açaí tem que ser depois do kite. Rafael, você conseguiu notar a quantidade de entidades que colocam, que cada um representa aqui, que colocam o Amapá no radar internacional? E assim, eu tenho o meu cunhado, você conhece bem, o Márcio Pinheiro. Márcio Pinheiro. Márcio pilotava o jet ali com o Serginho, a turma da Pororoca. O Márcio Pinheiro é um Pororoca Surf Guider. Traduz aí. É um guia de pororoca especializado. Ele entende muito de pororoca. Ele é um piloto de jet, de voadeira, de embarcação. Ele tem arraiz, ele tem mestre amador. Então, é uma mão de obra que se qualificou no Araguari e que está aí hoje, esperando a demanda reprimida do parque. A gente falou do turismo criativo. A Traveltech, me explica a Traveltech. Ela faz falou de sinalização. Ela tem um papel nisso? Ela é muito importante porque ela traz a tecnologia para perto, né? É uma startup, isso? A Traveltech ela é uma frente de desenvolvimento de negócio, né? Então, negócio digital. Tecnologia. A startup que a gente está desenvolvendo dentro de Traveltech é a Two Trips, né? Que é exatamente essa plataforma digital onde a gente consegue mapear. Two Trips é T-O-O? Two Trips, duas É como T-W-O. Então, nasceu exatamente dessa dor, né? Aqui do nosso estado que a gente tem, principalmente, não no estado em si, mas como numa região amazônica, é uma certa dificuldade, seja até pela nossa malha viária, que ela é um pouco ainda ser questionada muitas coisas, porque a gente sabe que é muito difícil chegar um próprio pessoa daqui do Brasil, que é mais fácil, às vezes, até viajar para o exterior do que chegar aqui em algumas cidades da nossa região. E a gente percebeu que uma ponte que a gente poderia desenvolver seria a tecnologia, né? Aproximar esses pequenos produtores de experiência, que foram os nomes que a gente conseguiu identificar para, como é que eu posso falar, acolher todos esses atores do turismo, né? Seja um condutor, seja um guia, seja uma hospedagem, seja um balneário, qualquer pessoa que tenha essa possibilidade de fornecer uma experiência, né? Dentro dos seus quesitos mínimos de segurança, que isso é muito importante, que eles consigam aparecer dentro de uma plataforma, que o digital ele é universal. Então ela é uma startup, que é uma plataforma, está onde? Ela está em algum ambiente hoje? Ela está num processo, ela está em MVP hoje, que ela estava voltando. Vocês estão em algum programa aí? Participando de algum programa? A gente está agora no Acelera Startup. No Sebrae, não? No Sebrae. Em Nova Amazônia?
Não, da Acelera Startup. Acelera Startup. Isso, nasceu com Centelha. Ah, ótimo. Lá do governo, a parceria da CETEC, Cofinet. E como tu Tem que peneira, puxar como sardinha, é que né, a Luiz? tua empresa peneira? Porque tu sabe que borbulha produto aqui no Amapá, né? Isso, mas aí tem que fazer a nossa curadoria, ela passa primeiro pela nossa curadoria. Mas aí eu vou trazer o nome do nosso programa. O nosso programa chama aqui No Radar, né? Como é que vocês colocam no radar, ou como é que vocês trazem para dentro do portfólio de vocês? Como é que vocês captam essas informações? As informações é através do trade, conectado diretamente com o trade, certo? Com os atores que eles são capacitados. Isso daí é uma coisa muito importante. Pequenos atores de... Pequenos produtores de experiência. Pequeno produtor de experiência. São pessoas. São Quem pessoas são? Contratadas pela tua startup. São pessoas contratadas pelos nossos clientes. Era aquilo ali no bastidor que a gente falava, o ribeirinho, o pescador, deixa eu me localizar. Vamos lá, o Jim, ele tá com uma escolinha de kitesurfing. Aí o Jim ele vai entrar dentro da plataforma e vai entrar no marketplace dele, a escolinha de kitesurf, o valor da escolinha. Ah, então agora, quantidade... assim, então para o pessoal que está nos vendo e ouvindo entender, você tem um marketplace de negócios turísticos. Isso. E capacitação. E capacitação. É. Então, você é um ambiente onde você vai fazer o match entre quem quer o turismo, Isso. quem quer consumir o turismo e quem tem turismo a oferecer. Isso. E o turismo de experiência, curso, capacitação. Que entra o turismo criativo. E o turismo criativo. Por exemplo, vou dar um exemplo do turismo criativo, né? Então, tem um festival em Mazagão. Então, a minha mãe veio para cá e ela foi para esse festival. E lá, o produtor de cerâmica estava fazendo a cerâmica na hora. Então, ela sentou lá e foi produzir a cerâmica junto com ele. Perfeito. Então, ela viveu aquela experiência de como produzir. Então, ela participou diretamente daquilo dali. Então, Participar da encenação da Batalha de São Tiago. Seria Isso, um exemplo. Tá lá, a venda da experiência, da encenação. E aí a startup Já vai gerar essa informação. Ele vai anunciar esse produto. Eu participo e aí quem só da participa Laranjal. dessa rede aí da comunidade vai Se anunciar beneficiar. Isso. aquela experiência Vai e participar. você Vou comercializa. dar um isso exemplo de pela turismo plataforma. criativo que foi vivido por mim, que em 2015 foi um preço que eu paguei de não ter feito o Empretec, né? Então você acha que vai dar certo. Gente, o Dinho está falando de um dos cursos mais fantásticos do Sebrae. Eu tive a oportunidade de fazer em 2004. O Empretec, quem está nos ouvindo, a gente já entrevistou aqui a superintendente do Sebrae, a Marciane. A gente falou do Empretec aqui, então quem está nos ouvindo, faça. Depois a gente pede o mexendo do Sebrae aí. Pois é. Aí o que aconteceu? Eu comprei as pranchas e 2015, a crise começou em julho de 2015. Em julho, eu aluguei todos os finais de semana as pranchas, todos. E a partir de agosto até dezembro, eu não consegui mais alugar nada, porque parece que o dinheiro sumiu do mercado. Aí entrou o quê? A minha criatividade. Para eu sobreviver e pagar as pranchas, todo final de semana eu abri uma trilha nova. Então, por 4 anos eu abri 19 trilhas. Só que cansa você estar todo final de semana, a sua família reclama, ninguém quer, mas sabe que tu está ali porque tu tem que pagar um preço baixo, uma rotatividade, uma prestação que tu te alavancou. E uma prancha made in USA. Edinho, mas e te falar assim, a gente está gravando hoje, né? E de novo, eu tive a oportunidade de hoje de manhã estar contigo fazendo stand-up paddle ali na aula do Amazonas e postei nas minhas redes sociais. O que vocês estão falando aqui de sinalização, divulgação, é surpreendente. O que teve de gente hoje me mandando mensagem perguntando onde é? Isso é em Macapá? Como é que faz para chegar lá? Ninguém conhece. Então, assim, porque precisa do engajamento, né? Então, por exemplo, eu fiquei fora do Parque do Jandiá quase 3 anos por causa da pandemia. Então, eu estava engajando, eu estava ali, as pessoas começaram a compartilhar. E eu lembro que eu estava fazendo a trilha e comecei a postar no Facebook. Aí o presidente Eliezer Viterbino escreveu assim para mim: cara, tu divulgas muito mais o Estado do que a Setur. Não, e é um produto de divulgação fantástico. A Pororoca, onde eu vou, e aí tenho certeza que todos vocês quando viajam, é um dos temas que mais se fala da Amapá. Pergunta sobre o meio do Equador, né, a linha do Equador, fala do estádio, mas a Pororoca... E eu concordo contigo, a questão da Pororoca, deixa eu até te interromper, por um exemplo, numa viagem que eu fui lá para uma ilha, quase que bem longe, quase fora do continente, que é Noronha. E eu fui conversar lá com o pessoal, todo mundo sabia que era Pororoca. E a gente pode citar cara. alguns nomes, né? Por exemplo, eu lembro aqui, o Serginho mesmo, né, fez fama com Fez. da O Pororoca. Serginho está em órbita, né, por causa da Pororoca. Ele
fez tanto sucesso que hoje ele faz International Geographic, faz HBO, faz todos os programas tops, e junto com o Pato, né, que deu esse hype para ele, e hoje ele não vem mais no Amapá. Por quê? Porque ele está já em outro patamar. Quem mais? Dá uns nomes aí para a gente lembrar aqui. Olha, os caras mais... Lenda. Os caras, não, eu vou falar internacional, né? Vou falar aí do Rob Nash, do Clark, da galera que é de Maui e que veio aqui. Pô, a galera veio do Havaí para surfar a Pororoca do Rio. Eu lembro o Márcio falando da experiência, meu cunhado de novo, da experiência com o Fernando, né? Que também... Sim, o Fernando já veio no final, né? Então quem aproveitou a Pororoca foi Red Bull, foi o comercial da Nissan, que foi Vocês foram para a China. Foi o Serginho com o Márcio. Eles foram para a China. Ainda, financiados pelo Sport TV. Ainda no hype do Araguari. Eles fizeram uma programação forte aqui e levaram eles para a China. E o Serginho tem muitas críticas contra ele por ele não vender o Amapá, por ele se vender e vender a Amazônia. Mas o trabalho que ele fez foi muito bem feito. Ele era muito competente em trazer as pessoas. E eu aprendi muito com ele na observação, porque a gente casou alguns eventos. E eu estava lá observando. E eu vi que ele era um grande fenômeno, eu fiquei extasiado. Eu tive a oportunidade de conhecer, conversar um pouco com ele, o Coyote, amigo dele, e foi um dos melhores amigos do meu irmão, ele foi tomar umas cervejas no aniversário do meu irmão por lá uma vez. Ele é um cara bacana de visionário. Trato. Eu queria te perguntar um negócio. A Pororoca do Araguari era conhecida como ser uma pororoca muito expressiva. A do Amapá é boa também? É grande? Além de surfável? A do Amapá, ela tem são características diferentes, por exemplo... Aquela onda longa de muito tempo, como é a da Ela tem episódios. Como a da Araguari tinha episódios mais longos e ondas mais robustas, dependendo do swell que dá na costa. Isso é outro estudo. Swell, traduz. Ondulação. Então, tem uma ondulação de norte, que vem de norte, que coincide com a época da Pororoca. Então, quando é lua cheia na Pororoca com swell de norte, a onda vinha gigantesca. Então, da mesma forma que o havaiano fica ali, na Indonésia, os surfistas ficam ali avaliando né, a questão da meteorologia, a ondulação, aqui é a mesma coisa. Então, há muito tempo eu fico sincronizando, avaliando no site do INPE a hora que está vindo o swell. Quando está vindo o swell, ele avisa, daqui a 3 dias vai chegar a ondulação. Pode ir para Calçoene, pode ir para Pororoca. Que altura que chega? Que a onda vai dar grande, depende da bancada. Por exemplo, qual a diferença do Araguari para o Amapá? O Amapá, ele tem o turismo mais fácil de se fazer, porque você chega de carro, dorme no hotel, tem Wi-Fi, toma café da manhã, toma banho de manhã em água transparente, come peixe, toma açaí, à tarde vai surfar. Chega cansado, passeia na cidade, tem banco, tem tudo, tem restaurante, come peixe, vai dormir. Acorda cedo, vai em mais de 10 banhos diferentes, você não repete. Você vai na cachoeira, você vai... Na Rasa. Você vai no Garapé da Rasa, você vai no Garapé do Sargento. Henrique. Ali, tudo. Você tem muita riqueza. Aqui no Araguari, você se confinava ao barco. Como é que é a nossa relação com a fronteira ali com a Guiana Francesa? Os franceses vêm? Estão vindo. Desde 2015, antes da pandemia, o Bruno Gonzalez, que é kitesurfista, eu fiz um convite, e hoje o Bruno Gonzalez é o nosso representante de divulgação na Europa. Então, ele participa da Pororoca de Mascarré na França, ele vai, ele vende, ele fala. E um exemplo para nós é Mascarré na França e a Pororoca da Inglaterra. Verdadeiros festivais eles fazem, e muita gente surfando, aí tem a venda de camisa, tem o turismo que fica envolvido com esse esporte. Sentimento, Luiz, quando eu vejo a paixão desses caras falando sobre isso, eu volto para a pergunta, fazer a relação público-privado. Eu já entendi o papel do Estado que vocês estão posicionando, de mobilidade, de infraestrutura. O que acha que está faltando do lado do empresário? Porque quando você fala de festival, ele vai gerar riqueza, ele vai gerar negócio, vai gerar serviço. Por que a gente ainda não tracionou esse negócio? Por que os empresários... Metaforicamente, não tem restaurante se não tem boca para comer. O Amapá, devido à sua distância e o valor, se a gente não agregar uma criatividade, uma semântica, uma história que faça... De repente, um evento? Sim. Eventos. Só que o que aconteceu no passado foi vários eventos do qual entidades como a do Ayrton e como
o comércio local não participava, então não houve engajamento nosso. Não tinha mapaense à frente da política Então, esse pública. episódio de hoje pode ser uma virada de chave para a gente provar. Vou te dar um exemplo. O tabaco, uma comunidade perto da Pororoca, que não se desenvolveu. Tudo se falava tabaco, fecha no tabaco, Pororoca, Luiz, tabaco. mas eu queria ouvir também aí pra gente... O pessoal já está chamando no ponto, dizendo que a gente já está caminhando para o final. Eu queria que tu instigasse mesmo aqui uma coisa que você falou. Você falou do Amapá, onde você tem origem. A gente já falou aqui da Araguari. O que é o Parque das Pororocas? Né? Por que a gente... Acabou a pororoca, né? A gente ouve todo mundo falar, acabou a pororoca. Se encheu-se de um sentimento de velório, né? Saia no G1. Mas olha o contrassenso. A gente está falando que acabou a pororoca e os três caras aqui, e o Luiz que conhece bem, eu digo, não, a pororoca não acabou. Nós temos um parque de pororoca. Verdade. Eu queria te suscitar uma outra pergunta, porque eu acho que tem um apelo grande. Quando a gente fala de pororoca, a gente está falando do surf. Começamos surf na Pororoca. Eu adoraria surfar, nunca consegui. Como eu aproveito o Parque das Pororocas sem ser um surfista? Olha, pegando essa experiência, essa Ele pode noção falar isso, de em loco. criatividade, de turismo criativo que eu tenho que participar daquele movimento. Pensando logo como produto, como desenvolvimento de produto, é particularmente uma atividade multimodal, entende? Tanto que hoje tem gente entrando em Pororoca com canoa havaiana. O pessoal lá no Maranhão fizeram um teste de canoa havaiana, então começando a abrir esse caminho. Qual que é a diferença da canoa havaiana? É uma canoa. Não consegui visualizar ainda. Ela é um outro tipo de... É uma embarcação, tem um suporte lateral. A remo. Ah, tá, lembrei. Isso, é uma embarcação a remo, onde ela não é... ela é tem totalmente uma boia, diferente né? da atividade do surf. E assim, Birdwatch, isso daí é uma tendência internacional, que são os visualizadores de pássaros. Já até contei aqui, né, que meu pai foi fazer faculdade por conta de, lá atrás, por conta de um visualizador de pássaros que ele conheceu quando era criança lá no Araguari. E onde tem pororoca, tem uma biodiversidade gigante, né? Isso daí não é indiscutível, entende? Birdwatch, canoa havaiana na pororoca, SUP, quando passa a pororoca, ficar o dia inteiro lá ainda remando, o surf em si, tem a parte da apreciação, trilha aquática, tem muita coisa para se fazer, entende? Eu ia falar, eu acho que a questão da fotografia, né, do trabalho de fotógrafo. Tem o turismo de observação, então muita gente vai, que ele quer observar e vai estar contemplando, vendo tudo isso. Quer né? ver vendo as pessoas surfando. E o objetivo do parque é levar quem não é surfista. É a minha então parte. Conta pra gente, né? Fica ver as pessoas surfando. O Parque das Pororocas nasceu do velório do Araguari e das expedições e o engajamento das informações do pescador. Então, a gente sabia que tinha uma força. E hoje a gente sabe que existe a grande pororoca e as pororocas adjacentes, que são as que a gente surfa. Então, a grande pororoca é a guerra do Rio Amazonas, dos Andes até aqui, que o rio continua, ele não para aqui na foz. Então, quando o oceano retrocede, o rio continua, né, ele se espalha, principalmente em direção às Guianas. E quando o oceano volta na tábua de maré, lá do final do platô, porque é 100, 200 quilômetros de raso, então, da profundeza, a maré volta brigando com toda essa força. E essa força bate na costa do Amapá inteiro e onde tem rio, ela entra com formação. Só que ela já tem uma onda vindo. Então, a gente tem a grande pororoca formando as pororocas adjacentes que formam o Parque das Pororocas. A diferença de hoje para antes de 2013 é que ela entrava no Araguari pujante. E hoje ela passa direto. E essa energia foi se dissipar lá no Bailique, que acelerou o processo de terra caída. E aí ele acabou de explicar o que é a pororoca, né? O surgimento dela, como ela vem. E aí ele está falando que exatamente ela pega a costa do Amapá. Ela não só pegava o rio do Araguari. Então era conhecida a pororoca do Araguari. Acabou a pororoca do Araguari e morreu a pororoca. E à medida que o oceano ela pega avança, a costa do Amapá toda. 750 quilômetros. O oceano Peraí, avança. o Ayrton deu uma deixa ali pra gente. Acabou ou não acabou a pororoca do Araguari? Então, a Foz do Araguari, ele fechou, né? Agora ele abriu novos caminhos, né? Então, existe pororoca ao redor do Araguari, né? Então, tem pororocas
que ela vem, a gente subiu um pouco mais, então a gente fala do Sucuriju, né? Então lá no Sucuriju tem pororoca. Para chegar no Sucuriju, a gente vai pelo Araguari, sai por um furo, onde depois que fechou o Araguari, Vocês fizeram uma expedição em janeiro, né? Cabo Orange. E a gente tem as pororocas da costa. Mas na Araguari entra, qual é o furo que entra? O furo da Boa Sorte? O furo do... Não, o Araguari está saindo Araguari, no Urucurituba. Tanto que se transformou agora o Urucuri. Então, como desviou para a direita do Rio Amazonas... A minha visão era diferente. Era Urucuri, agora virou Urucurituba, porque o tuba é grande, né? Era ali naquela... Quando eu cheguei na Araguari, há uns 30 anos a mais, 30 anos atrás, lá onde hoje passa, a gente atravessava esbarrando a voadeira dos dois lados da margem do canal. Era um canal, né? Era um canal natural lá, sempre teve um canal natural lá. Hoje passa barco. E esse desvio formou a nova pororoca, que tem 4 anos, que é do Garapé A gente chamava de Garapé Novo também, esse Urucurituba. Sim, né? Urucurituba formou a nova pororoca, que começa no Garapé do Tapuia e termina na foz do Gurijuba. Então, uma nova ondulação. Mas a gente estava aqui nos bastidores falando do tema que, sim, o que a gente vai... Infelizmente não vai dar tanto tempo. A gente dá uma tese de doutorado, como a do amigo Eldo, né? Que debateu ali a pororoca, o impacto da cultura bubalino. A gente estava falando nos bastidores aqui da visão de cada um de vocês sobre o que é tão falado ali, né? Do impacto, dos búfalos. Queria que você trouxesse para a gente tem a ideia nesse programa de ter um conteúdo de qualidade, ouvindo as opiniões de todos que sentam aqui conosco, para que a gente transforme isso num conteúdo mesmo de bate-papo, de sala de aula, né? Que a gente tenha isso, formação mesmo de opinião de quem vive a sua experiência. Como é que você enxerga que a gente fala dessa questão do búfalo e o impacto dele para a pororoca? Eu vou puxar para aquele triunvirato acadêmico, né, dos pesquisadores da Unifap, que diziam que eram 3 fatores, né? Hidrelétrica, com desaceleração da força da água, bubalinocultura inadequada e a destruição da mata ciliar. Muito se falou a questão da bubalinocultura porque é muito forte ali o agronegócio ali na foz. E ficou aquela questão, a culpa de quem... Hoje eu vejo que não existe culpado, porque a criação dos búfalos lá foi para atender o mercado consumidor do cidadão amapaense. E não é de hoje, né? A gente cria búfalo ali mais de 50 anos. 70 anos. Uma região sedimentada em que o processo natural de modificação acontece. Houve uma aceleração? Sim, houve. Mas, no meu ponto de vista, eu não vejo culpado, porque não se teve a intenção de fazer isso. Inclusive, quem tem terras lá, perdeu terras porque virou rio, né? Então, o pasto teve que se deslocar para onde era o rio, que virou pasto. E a gente, no caso, é sentar e dialogar, e de que modo a gente vai poder fazer, daqui para frente, o manejo dessa cultura sem afetar o meio ambiente, sem achar culpado, porque a maioria das pessoas que estão lá são amigos nossos, conhecidos, e tinham uma visão, né, até de mim, que eu era um cara ambientalista, que eu era contra, que eu batia, que eu era da esquerda, mas na verdade a minha visão era completamente diferente, porque você tem que conhecer o local, conhecer as famílias que moram lá, são pessoas de bem, são pessoas do agronegócio familiar, que estão vivendo e vieram desbravar o Amapá. E quem foi beneficiado na bubalinocultura foi o cidadão amapaense. Então a gente não pode ir só para um lado e deixar de enxergar o outro. A minha teoria, eu vivencio ali aquela região há muito tempo, né? Acho que a minha lembrança de quando eu voltei, quando eu cheguei em Cotias, as minhas primeiras lembranças, só tinha um comércio na beira do rio, que até hoje está lá, que é o comércio do Luiz, e não tinha ninguém, não tinha cidade alta, era só a beira do rio, tinha um trapiche só. E logo que Cotias começou a ser um porto, antes se trafegava por Ferreira Gomes unicamente. Então eu já convivi há muito tempo lá. E a pororoca sempre foi uma presente ali no Araguari, desde quando a gente se entendeu por gente. Né? E realmente quando ela acabou, o búfalo está lá há bastante tempo, mas a minha sensação que quando ela se encerrou foi depois da 3ª hidrelétrica no mesmo rio, num curso muito pequeno de um espaço muito curto entre uma e outra. A verdade é essa, mesmo com toda a tecnologia que se diz, que as duas são de fio d'água, né? A duas foi de fio d'água, mas como eu vivi isso aí, eu vivenciei. É como se uma rua não asfaltada passasse a ser asfaltada na frente da sua casa e você vivenciasse o que era o antes e o depois.
no meu antes e depois, a Pororoca só acabou depois das hidrelétricas. Mesmo eu entendendo que a hidrelétrica é importante, né, mas o resultado, para mim, assim, na prática, eu não tenho um estudo científico sobre isso. Estou te falando do que eu vivi na prática. O que aconteceu no curso do tempo, na minha vivência. A Pororoca acabou de vez com a hidrelétrica. Na verdade, a gente aprendeu hoje como aula que não acabou, né? Os pescadores... Não, a Pororoca do Araguari, Mas aí que você entrava no diz, Rio Araguari. Na e verdade, esse é o recado aí do é Parque das Pororocas. É o aspecto positivo de uma perda, é a gente descobrir que existe um verdadeiro parque imenso, que não só entra no rio, mas que costeia. E a gente descobriu que da boca do Flechal até o Sucuriju tem 30 quilômetros de onda, porque a força bate na ilha de Maracá e abraça a ilha de um lado, ao mesmo tempo que bate na parede do Sucuriju e enche de volta e vai formar corrente contra corrente, faz 30 quilômetros de onda. Entra no Sucuriju, aqui bate, aqui não entra, vai costeando a margem que entraria no Araguari, mas ela vai para mais 2 episódios, Sucuriju, Araxá, Paratu, ela entra no Bailique, Livramento, termina, sai no Tapuia de novo e vai terminar no Guriju. Edinho, então, só para a gente entender também, assim, primeiro eu acho que foi muito bacana ficar um registro que a Pororoca não acabou. Não acabou. Não. Vocês estão com um projeto forte do Parque das Pororocas, mas como é que quem não vive, quem não teve a oportunidade ainda de viver, onde é que encontra informação sobre isso? Tem o perfil de alguém na rede social? Onde eles te encontram, Jim? Onde eles encontram o Ayrton? Onde a nossa audiência vai encontrar o Montoril? Para isso nós criamos o grupo de trabalho. Se tem algum conteúdo, né? Parece que vocês escreveram um documentário, tem vídeo. Tem o documentário A Pororoca do Rio Sucuriju, em 4 episódios, feito pelo Rick, plataforma? Pelo Rick Werneck, está no YouTube, foi um projeto... Quem quiser achar, vai achar como que ele? A Pororoca do Rio Sucuriju foi um projeto do secretário de Meio Ambiente do governo Valdez, do primeiro mandato dessa nova geração, desse novo mandato dele, Marcelo Creão, e desse trabalho do Marcelo saiu 4 episódios. Então tá, a gente vai botar o link aqui na produção, inclusive, a Pororoca do Rio no programa, a gente vai botar esse link na descrição do episódio. Tem o Instagram, @Parque das Pororocas, tá? A gente vai alimentar lá com conteúdo para todos vivenciarem o nosso dia a dia, nossas expedições. Fica também um convite aí para os empresários que estejam interessados em entrar nessa proposta, em abraçar essa ideia e ver o quanto isso pode trazer retorno tanto para a cidade como para os negócios. Também seguir, acompanhar a gente, que nós temos muito conteúdo, muito material importante aí para trazer para todos, né? Tem também muitas informações no próprio YouTube, tem muitas imagens aí já de vídeos registrados, que eu acho que isso traz um pouco a parte visual, porque a gente fala de Pororoca, fica muito no imaginário, muito naquela ideia. Tem um livro ideia legal que fizeram também, eu lembro que o Márcio já até me deu esse livro. Tem vários livros fotográficos, né? Aí, quem quiser conhecer um pouco mais dos parques e da realidade dos guarda-parques na Amapá, tem algum lugar também nas redes sociais aí? Os parques, eles têm várias esferas. Então tem a esfera federal, que é pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio, na estadual, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Você acha no site dessas instituições? E dentro das secretarias municipais, que tem unidade de conservação, como o Parque Nacional do Cancão, aí você encontra a Prefeitura Municipal de Macapá também, você encontra... Cancão em qual município? Desculpa. Serra do Navio. Serra do Luiz, Navio. estão chamando a gente para finalizar o programa de hoje. Quando o programa flui assim é porque foi uma aula, eu aprendi muito. Eu tenho certeza que a gente vai encerrar aqui e vai continuar batendo um papo. Mas eu vou só interromper vocês. Claro. E dizer só mais uma coisa, do objetivo do Parque das Pororocas, pegando o que você falou, né? Então, hoje, um dos objetivos dele é exatamente trazer esse conhecimento, para que a gente sempre diz, morreu a Pororoca da Araguari, né? Então, às vezes, a gente só dá valor depois que perde, né? Aquilo dali, então, passou a se dar valor às pororocas depois que se perdeu a da Araguari. E agora o Parque das Pororocas vem mostrar que não era só a da Araguari existia, e sim existia várias outras pororocas, existem várias outras pororocas, e o potencial que elas podem dar para o desenvolvimento do município, para o desenvolvimento do turismo. O Jim me deu a dica numa outra reunião do Surfonomics,
eu vi um site que é Save the Waves. Save the Waves. É uma plataforma Save the Waves, eu sugiro, vou pedir para botar também na descrição, no link da nossa descrição hoje aqui, para ler. Eu acho que está em inglês, mas eu acho que tem tradutor lá direto, para entender um pouco também do Surfonomics e o que é a gente guardar e que a atividade econômica da produção de petróleo e de outras atividades que impactam o meio ambiente, hoje, através dessa plataforma, desse projeto do Save the Waves, tentam conviver juntos, um mostrando para o outro que eles são coabitantes do planeta Terra sem interferir e sem cessar as atividades um do outro. Dando o exemplo de Lobitos, que você enxerga as plataformas da praia e o surf continua na praia de Lobitos e continua o kitesurf. Então, você tem duas atividades, mais a visitação, e você tem ali uma extração de petróleo de forma responsável. Até hoje não teve nenhum acidente ambiental lá, né? Então a gente vê que está havendo um diálogo entre a questão ambientalista mais arraigada e a questão da extração de petróleo na produção de riqueza para a localidade. E só para finalizar, eu queria também convidar todos para acessarem o @redetrilhas, para conhecerem esse projeto nacional muito importante que também vai agregar o Parque das Pororocas. É um projeto muito lindo que está conectando todas as cidades do Brasil através de trilhas de longo curso, trazendo também esse mesmo tripé da parte de recreação, preservação ambiental, né, e econômica e turismo de base comunitária, e que vai ser muito importante. Vocês vão ouvir muito mais daqui para frente a respeito da Rede Trilhas, que a gente participou aí desse congresso muito importante. E sigam aí, @redetrilhas, e aí a gente vai... Luiz, hoje não deu nem tempo de fazer o livros e personalidades. Eu ia logo cair Não, eu ia... Bora fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? A gente tem a perguntinha aqui. O último livro que você leu ou o livro que você sugere, o último filme que você viu, um filme que você sugere, uma personalidade e... Eu ia fazer, mas a pergunta é ficar sítio ou shopping, tá descartada essa pergunta. Eu acho que vai dar sítio 100% aqui. Vai dar pororoca. Vai dar pororoca, vai dar... Mas eu ia fazer pro Jim. Rio ou mar? Pô, essa é boa, hein? Ele titubeou. Olha, vou te falar uma coisa. Quando você vai surfar uma onda de mar, você acha fantástico e dá aquela vontade, cara, na porta, você sai da sua casa e vai surfar, eu tenho que ir para algum lugar. Aí... Papai do Céu me deixou aqui. E eu pensei várias vezes em morar no Amapá, porque eu precisava surfar. Faz parte da minha, né, do meu ser, estar lá surfando, só que o trabalho e os outros projetos me impediam de eu morar no Amapá. Município de Amapá ou Amapá aqui? Não no entendi. Amapá, município de Amapá. No município de Amapá. Hoje já tenho uma visão para o Bailique, por causa que surgiu uma nova onda, e o Amapá já está encaminhado. Então... O surf de mar é maravilhoso, mas o surf que eu tenho, onde eu nasci e onde eu quero que dê certo, de alguém que é um apaixonado pelo Amapá e que quer que o Amapá deslanche junto com essa nova reação do mercado mundial, eu quero que o Amapá caminhe junto. E para o Amapá caminhar junto, a gente tem que ter produto a oferecer. Então, o Parque das Pororocas é o que eu pude, dentro da minha criatividade, dar de presente ao povo amapaense e dizer que o Parque das Pororocas pertence ao povo do Amapá. Muito bom. Quem vai de filme? Último livro que está lendo ou sugestão? Uma sugestão de filme que eu acho que ele já é meio batido, mas assim, sempre vou falar que é muito inspiracional. Na Natureza Selvagem, ou Into the Wild, que é um filme muito interessante, é um despertar assim, muito... para entender mais ou menos a vida de um viajante, a vida de um aventureiro, e trazer isso mais para próximo, vai entender um pouquinho melhor de gente que faz trilha e é mochileiro também. Ayrton? Eu vou dar uma sugestão de um filme. Como hoje eu sou cadeirante, né? Então essa questão do turismo, também uma bandeira que a gente leva, o turismo de inclusão, né? Então como que as pessoas com portadores de necessidades especiais, cadeirantes, podem estar participando do turismo também, né? E tem um filme que desde o meu acidente, que eu passei a assistir e que me motivou bastante, é o Andar, Montar, Rodeio. Né? É a história exatamente de uma jovem, né, atleta, que andava a cavalo, sofreu um acidente de carro, ficou paraplégica,
E aí Ninguém acreditava que ela ia conseguir montar, ela né? mostra toda a realidade da dificuldade que é você voltar e se sentir motivada a fazer parte novamente daquele meio. E aí ela vê que ela consegue encontrar em um determinado momento essa força. E aí ela volta a ser campeã novamente, volta a fazer tudo o que ela fazia mesmo sendo paraplégica, desafiando todo o conceito aí do que a sociedade e as dificuldades que o mundo colocava para ela. E eu vou pegar no gancho da personalidade aqui, alguém fora dos quadros de uma personalidade, mas alguém que eu admiro, que eu acho que fala muito de um pouco da gente, tudo que a gente falou aqui, é o cara que está apresentando o programa No Limite, Fernando Fernandes, Sim. que era modelo, sofreu um acidente, e depois se tornou atleta paraolímpico, hoje está apresentando um programa de televisão Na cadeira de Inspiração. rodas, no quadriciclo, cadeira de em rodas e alguns no momentos. quadriciclo, né? Surfou Pororoca e virou Já esteve kitesurfista. aqui, né? Esteve E é aqui. convidado nosso para a próxima edição da Travessia em Defesa do Rio Amazonas de kitesurf. Fantástico. Maravilhoso. Luiz, pô, eu tô muito feliz com esse programa hoje. Eu acho que a gente vinha conversando sobre o programa, a gente não tinha muita profundidade, tava até, pô, como é que vai ser o desenrolar, mas primeiro, dar os parabéns, o Jim já é um amigo aí da adolescência e eu já te admirava, cara. Eu acho que a oportunidade como essa, quer te dizer pessoalmente, te dar os parabéns ao fisioterapeuta, né, que convivi muito com você aí, esse período da pandemia principalmente, mas ao ser humano, mapaense desbravador. Acho que a Amapá precisa de mais pessoas como você, né? Dizer ao Franco, ao Ayrton, parabéns pelo que vocês têm fazendo. Eu acho. E o programa No Radar tem esse objetivo, né? A gente já contou aqui em outros momentos. É um bate-papo como esse, que eu e o Luiz a gente já tinha. Queria ouvir outras pessoas também. Mas que às vezes a gente se perde, né? A gente conversa isso no WhatsApp, numa mesa de bar, uma roda de conversa, mas esse conteúdo se perde. Então eu tenho certeza, Luiz, que esse conteúdo de hoje tem a possibilidade de impactar o esporte, o turismo, o desenvolvimento econômico, e esse era o objetivo do programa. Então, estou feliz, parabéns, e Luiz, eu te agradeço mais uma vez da gente ter conseguido reunir esses caras aqui e bater esse papo tão interessante. Agradecendo já e nos despedindo, agradecer ao Montoril pela gentileza de dividir com a gente sua experiência, agradecer ao Ayrton pela disposição de estar aqui com a gente, e agradecer ao município de Macapá, ao Pracuba e ao Posto Cerqueira de ter nos reencontrado de novo, né, Foi, Di? Que a gente se verdade. encontrou na estrada, ele estava voltando de uma pororoca, a gente se encontrou lá, eu na minha atividade pública, caminhando pelos municípios do Amapá, a gente se encontrou e a gente pôde aqui atualizar, e eu já me candidatei para fazer a viagem, agora nesse momento não vou poder, mas no primeira oportunidade eu quero fazer a viagem, que sai de Macapá até o Sucuriju, navegando como observador, e dizer que a atividade de vocês está no radar do Amapá. Agradecer a toda a nossa audiência. Obrigado, Rafael, mais uma vez por dividir com a gente aqui, ajudar a ser, é praticamente o nosso host, né? Eu assisto um podcast que diz que é o hoster e o rosto do nosso programa. Eu tenho 10 segundos de saideira. Tem, manda Informação brasa. rápida. A gente pode abrir mais 10 minutos. 10 bilhões de reais foi o comércio em prancha movimentado no Brasil. 10 mil empresas, 7 milhões de praticantes, 23 milhões de não praticantes agregados aos 7 milhões. Califórnia, Nazaré, são as cidades da Europa que se modificaram e se transformaram em um grande produto através do surf. Maverick se movimentou 24 milhões de pessoas Que é na por Califórnia, ano. Mavericks. Reino Unido, 2013, dados de 1 a 1,8 bilhões de euros por ano, impactando em 5 bilhões de euros. Então, toda essa nossa aventura, ela tem uma responsabilidade em transformar o Amapá numa potência e no espectro de tornar o Amapá a meca do surf amazônico mundial. Não surfe em Santa Catarina, surfe na Pororoca do Amapá. Mais uma aí para Fantástico. cravar. E abrir a palavra para vocês, se quiserem terminar, Se despedir. falar mais alguma coisa, se despedirem. Não, eu agradeço essa oportunidade a vocês, né? E eu deixo também o link, né? Quem quiser conhecer um pouco mais quem são os guarda-parques, onde estão, pode mandar mensagem para a gente no Instagram, né? Que é a GPA Oficial, né? Então, a Associação de Guarda-Parques, vocês vão pesquisar lá e vocês vão encontrar, e a gente vai ter mais informações, atividades que a gente vem participando. Manda mensagem lá que a gente também tem um link com as comunidades,
onde vocês podem estar acompanhando e Fantástico, participando disso daí. parabéns. O impacto que você trouxe para a gente de mais de 600 famílias, pessoas que impactam mais de 2.000 famílias, é uma informação ali que a gente vai refletir melhor sobre a função de vocês ali no nosso parque. Né? Franco? Agradeço aí a oportunidade de compartilhar um pouquinho de conhecimento. O tempo voa rápido quando a gente está falando aqui, né? E espero que tenha contribuído com algumas informações aí para todos e deixo uma próxima oportunidade falar mais sobre outras informações aí sobre tecnologia e turismo que eu vou desenvolver cada vez mais e é isso aí. Bom, agradecer mais uma vez e você que está nos vendo, nos ouvindo, este já é o 4º episódio, né, Luiz? Não se esquece de se inscrever no canal no YouTube, de nos seguir no Instagram, de compartilhar, né? Quem quiser, o professor que quiser falar um pouco do tema de turismo, do empreendedorismo, de liderança feminina, já passou por aqui o Eduardo Tavares, a Adelaide, o Tele Júnior. Próximo episódio que vai estar aí disponível logo com a Marciane, liderança feminina. E em breve esse episódio aqui também vai estar para aí você consumir, para divulgar e compartilhar. Rafael, o Jim trouxe um produto genuinamente amapaense, que é uma inovação da base, de um produto base da nossa alimentação, que é o açaí. É o café do açaí. Ele trouxe aqui como esse turismo criativo envolve pessoas, envolve ribeirinhos, ele trouxe isso aqui que está amplamente difundido no Amapá. O nome da empresa é Engenho Café de Açaí. Ele comprou no mercado local e trouxe aqui para a gente, para mostrar que esse turismo criativo, a economia criativa circular, ela está acontecendo. Eu vou deixar o telefone aqui. Não tem mexer aqui não, isso aqui foi porque o Jim trouxe, faz parte do nosso mistério aqui, o nosso objetivo. O Eduardo já tinha comentado fomentar, sobre isso, né? Exatamente. Faltou a gente falar da pororoca, a economia agregada do açaí, do camarão e da indústria da pesca, que está totalmente interligado. Aqui a gente vai deixar do açaí, Engenho Café de Açaí, é um WhatsApp, 96 daqui do Amapá, 99185 6389 e tem redes sociais, @Engenho Café de Acaí. Bom, eu acho que vai dar uns 2 programas esse episódio, mas é muito volume de informação, de qualidade. Agradeço. Um abraço a todos. Até o 5º episódio. Um abraço, gente.